E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a este canal, o Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E bem-vindos a outro vídeo para a gente falar de um dos temas que eu mais curto neste canal. Gibis pouco comentados, gibis obscuros, personagens que pouca gente acompanhou, proporcionalmente falando. Fazia tempo que não saía um vídeo assim nesse canal, fazia tempo que eu não trazia um tema desses, né? Mas eis que chegou o momento, porque a gente vai falar de Força Ômega, né? Uma HQ 100% nacional, o que pra mim já é uma surpresa. E eu explico. Comentei sobre isso no vídeo em que eu mostro essa aquisição sendo feita, né? Em que eu mostro para vocês que eu fiz a aquisição. E eu comentei lá que o Força Ômega sempre despertou minha curiosidade, né? Porque eu havia visto anúncios e tal, né? A respeito, se não me engano, eu fiz esse comentário. Mas o anúncio da editora é uma publicação da editora Scala, a minha editora picareta predileta, e o anúncio não dava muita pista, assim, né? Não dava pra gente saber direito do que se tratava. E eu imaginava que pudesse ser um quadrinho gringo. Eu não achei que fosse um quadrinho nacional. E passaram-se muitos anos e eu jamais consegui um exemplar até agora, recentemente, né? Acho que faz umas 2-3 semanas, não lembro, menos talvez, que eu acabei adquirindo esse exemplar da Força Ômega. E aí, finalmente, ao ler, eu me dei conta, né, de algo que eu já devia ter desconfiado, até porque é uma publicação da editora Scala, e a editora Scala dava muito essas oportunidades de tentar lançar material nacional, né? Eu tenho outras coisas da editora Scala nessa pegada, dá para se dizer que ela dava bastante oportunidade para isso, né? E o material é nacional, os personagens são nacionais, né? É uma edição com formato americano e tal, até que é bem caprichadinha. Aqui, ó, ano 1, número 1, eu tô mostrando aqui desse lado porque aqui foi, né, destruído, né? Anunciava na capa uma matéria com o Batman em desenho animado, que era novidade na época, porque essa é uma publicação, eu creio, dos anos 90, no início dos anos 2000, alguma coisa assim. Vamos tentar ver aqui, porque eu não me lembro, realmente eu não me lembro. Vamos ver se há uma pista aqui. Aparentemente não, né? Parece que não. Não há uma pista para eu saber então de que ano foi lançado. E na capa, vamos ver se na capa tem. Aqui tá com esse negócio aqui, acabou não nos permitindo ver. Bom, gente, mas é uma publicação desse período, né? Com certeza é deste período. Eu mais uma vez não me preparei para dar mais informações, mas quem quiser pode ir atrás, né? Mas o desenho do Batman ainda era novidade, né? A animação do Batman ainda era uma novidade e tá aqui, né? Uma matéria até que bastante extensa, anunciada na capa, né? Da edição, falando do desenho do Batman. Que eu não li essa matéria, né? A matéria tá, é claro, defasada demais, né? Datada demais, não há razão para ler. Então vamos direto falar do material que a gente tem em mãos.
Eu vou primeiro falar dos criadores, né? Tem duas histórias aqui. Tem da Força Ômega, como ela se formou, e depois do Pulsar, se não me engano, é o nome do personagem. Ó, a Força Ômega, a Conspiração dos Cucos, parte 1. Interessante esse nome, eu curti, sei lá porquê. Roteiro, desenho e criação é do João Pacheco e do Arthur Garcia, né? Eles são os roteiristas e criadores. Vamos já para ganhar tempo para a segunda história da edição, que é essa aqui. Que começa com uma espécie de, né, de flashback lá dos anos 70. Dá uma avançadinha na história e aí temos, né, o Sono de Lázaro, uma história do Pulsar, né, que é a primeira parte de Os Arquivos de Judas, também Arthur Garcia e João Pacheco, né. É uma edição que me parece ser realmente dos anos 90, pelo que eu lembro, assim, e tal, né, até pelo desenho do Batman aqui, né? Mas muito deixa claro que é dessa época pela arte. É uma daquelas edições que você vê que nem o material nacional escapava, né? É uma daquelas revistas nas quais os personagens eram todos os homens musculosos, bombadões, e as mulheres todas magérrimas, de pernas longas e tudo mais, né? Não se escapava disso. Mas vamos falar do material em si. A arte não é ruim, a arte é boa, a arte é legal, embora às vezes, né, um tanto exagerada em alguns pontos, isso descontando-se o vício de como desenhavam naquela época, que eu já falei, né, os bombadões e as pernudas. E para mim a capa é que demonstra o quanto muitas vezes as coisas podem ser esquisitas, né? Olha aqui esses dois personagens, né? Essa aqui, se não me engano, se chama Vertigem. E esse aqui eu não recordo agora o nome dele. Não recordo, me perdoe. Mas olha só o tórax de ambos, né? O tanquinho de ambos. Cara, não parece que eles estão musculosos e trabalhados, né? Parece que eles estão passando fome. Ficou muito estranho. Eu não entendi a razão. A revista conta a origem dos heróis, né, o que até é interessante, eles são heróis. Aparentemente, em 1974, a ideia do que se percebe aqui é que parece que os criadores quiseram criar um evento que deu origem a todos os super seres, né, desse universo em que as histórias acontecem. Né, inclusive o tal do Pulsar, e esse evento teria acontecido em 1974 com anjos. Ó, é um anjo que desceu na Terra e aparentemente imbuiu de poderes, né, o feto, o embrião de mulheres grávidas, né, ou imbuiu elas de algum poder latente para que depois, ao engravidarem, essas crianças nascessem super poderosas. E isso se deu com o grupo que forma a Força Ômega, né? E é um grupo de constituição até que interessante. Aqui a história vem em flashback, vem em retrocesso, né? Aqui são eles em ação. Eles acabam enfrentando uns androides ali, parecem já estar na pista de um vilão, mas a gente não sabe o que é. A ideia era que não soubéssemos, né? A ideia era que nos apresentassem os personagens e mais tarde entendêssemos a trama. E aí aqui estão eles, né? Esse aqui é o líder, né? O nome dele é Raio Solar. Eu colei mesmo, né? Eu colei. Tem o Raio Solar, tem
essa moça aqui que é Vertigem, essa garota aqui se chama Fog, se não me engano. O grandalhão eu não lembro agora. Esse aqui é Feral, alguma coisa, Selvagem, eu acho que é. Feral, nada a ver. E esse cara que tem um olho no meio da testa, eu não recordo também, né? Aí aqui nós vamos conhecendo aos poucos, percebendo os poderes deles. Alguns desses poderes são bem estranhos, assim, parecem meio desconexo, né? Mas pra mim, o personagem que mais me chama a atenção, quando tem esses grupos de super-herói, eu sempre curto muito o cara que é o bombadão, que é o fortão do grupo. Eu gosto de personagens cujo principal poder é força bruta. Eu curto. E ele é o cara que, claro, mais me chama a atenção. E aí aqui fala que ele é uma espécie de colossus. Há de se falar isso, tá? Não tem uma tentativa maldosa de fazer uma crítica, mas é necessário que se fale isso, né? Afinal de contas nada se cria, tudo se copia, é o que dizem por aí, mas os personagens claramente são calcados em outros personagens já existentes, e nenhum deles tem um poder assim totalmente original que a gente não saiba, né? Então o grandalhão aqui, ele se reveste de uma couraça protetora que o tornaria virtualmente invencível, indestrutível, né? Invulnerável. Só que essa couraça, eu não sei dizer do que é, né? Porque ele parece uma mistura de Colossus com coisa, né? Ele vira esse negócio aí, mas ele parece feito de pedra ao mesmo tempo. É bem estranho, é bem esquisito. E aí temos aqui o surgimento do raio solar, e é onde eles se conhecem. Ele vai numa espécie de luta clandestina lá e dá um pau nesse cara grandão aqui, inclusive trapaceando, porque ele usa os poderes dele. E o tal do raio solar tem um dos poderes mais esquisitos que eu já vi. Ele usa energia solar para lançar estrelinhas, tipo estrelas ninjas da mão, feitas de energia solar. Eu achei isso muito do estranho. Tenho que dizer, o tórax do cara aí, ó, tem alguma coisa muito estranha com ele. O tanquinho dele parece que tá quebrado. Aí aqui ele encontra esse cidadão aqui que tem um olho na testa e que faz parte do grupo também. Vocês vão notar que na maior parte do tempo eu não falo o nome dos personagens, porque, meus amigos, eu realmente não gravei a maioria dos nomes, tá? Eu li essa história apenas uma vez, guardei aqui até o momento de poder fazer vídeo, e já faz uma semana e pouca por aí que eu li. E é como eu falo pra vocês, né? Quando a coisa não fica realmente presa na minha mente, é um sinal de que não foi uma leitura assim que tenha me deixado empolgado. E é o caso aqui, né? Não consegui me empolgar muito com eles em si, embora esteja extremamente feliz de ter matado a minha curiosidade. Aqui tem o tal do Selvagem, que parece uma espécie de felino e que lembra muito Blanca, né, com esse cabelo à la Wolverine. Aqui eles se conhecem, esse é o cara que reúne eles, aparentemente, embora ele os reúna para ser heróis, parece que ele não é boa coisa, pelo que dá para entender. E a história termina com eles entrando numa espécie de base secreta lá que está cheia de casulos. E aí temos, né, a continuação em outra história. Como eu já comentei, vocês puderam observar, a arte é muito estilo anos 90, né? Não fugiram, nem tentaram fugir da pegada dos anos 90. Talvez a gente possa dizer até que nem seria inteligente na época tentar fugir, porque é o que estava na moda, não sei, né? E os personagens, eles... deu para perceber o esforço dos criadores em tentar dar para eles como é que eu vou dizer assim, em tentar dar para eles consistência, a palavra é esse, para tentar dar para eles densidade, em tentá-los fazer interessantes, né? Tem uma menina tal da Fog, fica intangível, o Carrilo lá, o encouraçado, né, vira esse cara grandão, né, o
o Selvagem é esse felino, a Vertigem, né, Raio Solar, só esse cara, eu não consigo lembrar o nome dele, né, eles lembram muito os X-Men, na época estava muito em voga, né, preciso lembrar disso, X-Men bombando, né, Youngblood e outros grupos, né, Cyberforce, um monte de grupo assim na esteira dos X-Men aparecendo, e lançaram a Força Ômega, que claramente tentou surfar nessa onda, mas infelizmente não foi muito longe, né? A arte parece meio dura, meio quadradona às vezes, embora tente seguir, né, claramente a pegada dos anos 90, como eu já disse, mas eu diria que, embora o traço do desenhista ainda precise de suavidade, de melhoras, na minha opinião, ela não compromete em nada, ela consegue ser interessante. O roteiro deixa a gente curioso, mas eu senti falta. Não é um roteiro ruim, mas eu senti falta de um inimigo à altura já nas primeiras páginas para nos fazer ter vontade de continuar. Fica ali meio implícito que parece que o próprio cara que reuniu eles não é flor que se cheire, é uma criatura com quem eles devem se preocupar, que aqui fica implícito que talvez existam outros como eles e tal, alguma coisa assim, mas eles acabam enfrentando uns androidezinho, e é isso, cara. Isso decepciona bastante e faz com que a leitura demore para engrenar, né? Eu não digo que tem que chegar com o pé na porta de cara, mas talvez, para contribuir mais com o sucesso da empreitada, devessem ter começado com uma pegada um pouco mais de ação, né? Assim, com a gente percebendo que eles têm realmente um inimigo poderoso e que saiu na porrada com eles para valer, né? Essa é a minha opinião. Eu diria então que, para um quadrinho de super-herói, né, brazuca, não tá ruim, não é realmente ruim, fica entre o mediano e o bom, e se comparar com qualquer literatura em geral, qualquer quadrinho em geral nacional que eu li, né, e se for comparar com quadrinhos de super-herói nacional, eu diria que é um dos melhores que eu li. O problema é que essas considerações não fazem do quadrinho e da história uma história realmente boa, né? Como eu disse, é uma história mediana. Percebe-se que os autores estavam precisando amadurecer muitas ideias no roteiro e na arte. Algumas vezes as escalas parecem estranhas. Aqui, por exemplo, ó, aqui eles abriram um buraco na base para entrar. O encouraçado está perto do buraco ali, do metal da parede que eles arrancaram. Ele parece um brinquedo, cara. Ele parece um desses action figures que a gente põe na base. E aí o pedaço da parede parece a base em que ele fica. Aqui é a mesma coisa. Os personagens estão todos de costas e tal. O encouraçado, que em vários momentos parece gigantesco perto dos outros, aqui já não parece tanto. E as proporções do corpo de cada um ficou estranha, né? O tal do fera, do selvagem, ele insiste em chamar ele de fera. O tal do selvagem parece que encolheu. A moça ali, que é a Fog, parece também que é quase uma anã. Então, algumas vezes você percebe claramente que ainda havia muito a evoluir, mas você percebe que a evolução era possível, né? Que não era um bom quadrinho e tinha-se boas ideias. A história do Pulsar segue a mesma pegada, né? Ela tenta criar um mistério e te fazer querer seguir em frente. Tem a mesma pegada, inclusive, nos desenhos. Abusa, eu diria, ainda mais do estilo anos 90 de desenhar. Porque olha aqui, ó, o cara é um mendigo, tá perdido nas ruas há muito tempo, desmemoriado e tal. Olha o corpo do cara que é mendigo, né? Parece que ele pode estar perdido nas ruas e sem memória, mas não deixou de ir na Smart Fit nenhuma vez.
né? Nenhuma vez. Todo musculoso e tal, barbudão, mas musculoso. Ele não lembra que ele era esse super-herói aqui, Pulsar. Ele não tem memória disso. E essa memória vai voltando aos poucos. É curioso, eu não gostei tanto desse personagem e não gostei da arte quase que em momento nenhum, embora visualmente falando possa se dizer que ela ficou até melhor do que a da história dos ômegas ali, da Força Ômega. O problema é que ela é tão anos 90, tão exagerada na sua necessidade de ser anos 90, que eu acabei não curtindo ela, achando ela ainda, né, ainda abaixo da história dos ômegas. E o personagem com esse nome, Pulsar me lembra o personagem da Legião dos Super-Heróis e tal. Os caras não devem ter, né, a primazia sobre o uso desse nome, não sei. Mas mesmo assim eu não gostei do nome, eu achei que por lembrar um personagem já bem mais conhecido, né, não foi uma boa escolha. Mas a ideia do mistério, de a gente tentar entender por que esse cara perdeu a memória e tal, funcionou melhor no sentido de desenvolver em mim a curiosidade do que a Força Ômega. É curiosa essa dicotomia, né? Na primeira história da Força Ômega, não acho a arte esplendorosa e o roteiro não é ruim, mas também não é um roteiro assim que te prenda muito. A segunda história eu acho a arte totalmente esquecível, né? O personagem é secundário na revista, mas o roteiro melhorou bastante aqui, porque realmente nos deixa curioso para ver como continua. E não que seja uma ideia, né, que nossa, a gente nunca viu isso, um super-herói desmemoriado que acaba encontrando um companheiro do passado, que aliás está careca, musculoso e bonitão do mesmo jeito, tá? Passaram-se muitos anos, tá aqui o cara, né? Olha aí, ó o corpo do cara, né? Passaram-se muitos anos, ele agora é um cidadão normal, não é mais super-herói, ficou careca, perdeu o cabelo, mas ainda também, mesma coisa. A academia ele nunca faltou. Então tem essa dicotomia, mas eu tô extremamente feliz de finalmente ter lido a Força Ômega e poder saber melhor do que se tratava, né? Uma publicaçãozinha da minha querida editora Scala. É sempre um prazer enorme poder lidar com esses quadrinhos, com esses personagens que não são assim tão falados. Eu não procurei no YouTube, mas eu não vi, mas nesse tempo todo que eu fico assistindo um bocado de vídeos sobre quadrinhos e tal, eu nunca vi um vídeo falando da Força Ômega. Acabei nunca topando com esse vídeo, se ele existe, e eu suponho que exista, deve ter, né, outros, mas eu, né, uno o meu a quaisquer outros que existam para dar a minha opinião, né? A Força Ômega acaba fazendo valer a pena a máxima de que a gente tem que experimentar as coisas, né? E no que tocante a quadrinhos, vocês sabem, eu basicamente não tenho limites, vou querendo experimentar de tudo. Se você nunca ouviu falar da Força Ômega, tá aí então, né, o que eu tenho a dizer a respeito. Se te despertou curiosidade, tenta encontrar por aí, né? Não sei dizer se é difícil de achar ou não. Agora, se você já tinha ouvido falar, já conhece, se não me engano teve umas 3 ou 4 edições publicadas apenas, né? Se você já conhece e tem suas impressões para dar a respeito, por favor, deixa aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber, como sempre. Aqui estão eles enfrentando os androidezinhos que eu falei, e mais uma vez, olha a escala. O gato lá, o parece cada vez menor, né? Aqui o encouraçado tá num tamanho que realmente faz ele parecer gigantesco perto dos outros. Ou seja, tem muito disso na história, essa coisa da escala meio mal resolvida, mas mais um quadrinho pouquíssimo conhecido para a coleção do canal e para os vídeos do canal. Se você gostou desse vídeo, like para mim e para o Mestre do Terror.